mais uma vez boa noite a todos aqui presentes, aos amigos que nos assistem pelas redes sociais aqui da casa. É sempre gratificante, uma alegria poder contribuir com os estudos que a casa oferece. Como dissemos, hoje, toda segunda-feira, estudamos aqui o livro Palavras de Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 89, com o título Inesquecível Advertência. Uma mensagem que Emmanuel, através do médium Chico Xavier, hoje já desencarnado, trazendo essas mensagens edificantes a todos nós. Numa das passagens do Evangelho de Jesus, no capítulo 21, do versículo 22 do Evangelho de João, em que Jesus diz o seguinte: que te importa a ti? Segue-me tu. Uma passagem em que Jesus estava levando a mensagem do Evangelho aos apóstolos e Pedro, o apóstolo, questionando a Jesus o que deveria ser dos outros, quando ele disse essa indagação a Jesus, questionando como seria para os outros apóstolos, que também qual seria o comprometimento ou o compromisso deles, Então, Jesus falando a Pedro qual era ali a necessidade dele, e Pedro questiona Jesus em relação aos outros. E aí Jesus pergunta a ele: que te importa a ti? Segue-me tu. Nesse propósito, nós vamos entender, conforme Jesus nos traz, essa narrativa a Pedro, o apóstolo, mostrando para nós que em muitas das situações nós estamos preocupados com a vida do outro. Preocupados o que o outro está fazendo ou o que o outro deixa de fazer, indagando assim a vida do outro e não atentando assim, ou seja, buscando compreender a nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe. Então Jesus questiona a Pedro: que te importa a ti? Por que você está preocupado com a vida do outro? Preocupa consigo mesmo, ou seja, segue-me tu. O compromisso ele é seu. Jesus nos dá o caminho, verdade e vida para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos trabalhar os nossos sentimentos, construir a nossa caminhada e não ficar preocupado se o outro está fazendo ou não isso, se o outro quer ou não isso. Então, nesta mensagem de hoje, Emmanuel coloca inesquecível advertência a todos nós e ele vai trazer essa mensagem dizendo o seguinte: viste sim as desilusões com que não contávamos. Ou seja, em muitas situações que nos acontecem, desilusões que nós assim não contávamos. Não achávamos que conosco, por quê? Comigo não é possível isso comigo. Ou seja, uma desilusão acontecer na minha vida, na nossa vida, não contava com isso. Então Emmanuel diz: viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa, enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Então, em muitas situações, amigos que a gente achavam amigos caminhando ao nosso lado, ele coloca aqui que eles enovelaram-se nos cipoais da perturbação, buscando outros afazeres, outras questões, outros caminhos, companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desvaladas mentiras. Aquele disse não me disse, aquelas questões outras, em muitas situações, e aí a gente vai entender isso que Emmanuel está colocando numa questão que às vezes a gente percebe que aquela pessoa de fato não estava totalmente sintonizada conosco, Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Tem um ditado que diz: para saber de fato quem é teu amigo, procure nas dificuldades ou, de fato, quando você estiver precisando ali de algo que você vai questioná-lo, Ou seja, nesse sentido. Por isso, Emmanuel coloca: companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade,
renderam-se a desvaladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam atenção, proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos? Sim. Muita vez encontrar-nos-emos desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Por isso nós vamos entender que quando Jesus coloca essa proposta de educação dos sentimentos a todos nós, em muitas das situações nós vamos querer que o outro caminhe conosco, que o outro continue na sua caminhada conosco. Mas tudo na vida são questões de escolhas para nós pensarmos e refletirmos, né? Nós viemos com um propósito evolutivo. Todos nós, ao reencarnar aqui neste mundo, temos um propósito para todos nós, um objetivo na nossa vida. E esse principal objetivo nosso é esse despertar desta consciência que ora trazemos de sono, porque ainda não acordamos para a essência espiritual que nós somos, o que nós estamos destinados, para trabalhar nesse seguir conforme Jesus coloca, buscando essa nossa edificação. Em muitas das situações, nós vamos estar sempre indo de encontro a essas dificuldades que trazemos, porque ainda queremos caminhar junto do outro ou junto de outras situações que não fazem sentido a gente querer forçar o outro a essas questões. Então, toda a passagem do Evangelho que Jesus nos convida a refletir, nós vamos entender que nós precisamos primeiro amadurecer a nós mesmos, buscar o nosso aprimoramento, a nossa luz espiritual, que ele diz, né? Trabalhar os nossos sentimentos. E aí nós vamos entender, conforme Jesus está colocando, que em muitas das situações nós queremos conforme o nosso modo de ver, nós queremos conforme o nosso modo de enxergar as coisas. Na maioria das questões é o nosso ego que está sobressaindo, é o nosso lado mascarado ou evidente daquilo que não é o edificante da nossa caminhada. Nós somos um ser espiritual em processo evolutivo, encarnado num mundo como este, e que todas as experiências que nós vamos vivendo são experiências para o nosso aprendizado. Sejam as experiências que a gente coloca como positivas, que são estímulo para nós, sejam as experiências que nós colocamos como erradas, como em certa situação nós até culpamos a Deus ou até mesmo ao outro por estarmos vivenciando essas escolhas ou por estarmos vivenciando essa dificuldade. Então, essa busca de seguir Jesus, nós precisamos entender-nos como seres espirituais e não como carne. O corpo, ele morre, ele deteriora, ele vai morrer com o tempo. Todos nós vamos morrer fisicamente. Mas conforme Jesus coloca a cada um segundo as suas obras, é o momento da gente refletir esta nossa caminhada, trabalhar a nossa construção íntima, buscando esse aperfeiçoamento, ou seja,
vencer a nós mesmos, que o maior inimigo é nós mesmos, as nossas dificuldades internas, que estão todas dentro de nós. Trabalhar e compreender conforme a doutrina nos coloca, no Livro dos Espíritos, Kardec indagando aos amigos espirituais, qual era o meio mais prático, mais eficaz, temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir assim ao arrastamento do mal. Nós somos o tempo todo arrastados ao mal, porque, na verdade, o mal ainda se encontra dentro de nós. São as más tendências que ainda trazemos, que ainda não edificamos, que ainda não trabalhamos em nosso íntimo. Nós temos dificuldades ainda a ser superadas. Aceitá-las é o desafio. Aceitar que nós ainda temos questões do ego que sobressaem mais é o grande desafio a todos nós. Essa aceitação do que nós precisamos trabalhar. E aí nós vamos, conforme Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando desenvolver as potencialidades que temos, colocar as virtudes em evidência, seguindo o ensinamento de Jesus, principal motivo para todos nós, quando ele coloca que fazei ao outro o que se quer para si mesmo. E aí nós vamos entender, conforme Emmanuel nos traz no Livro da Esperança, o título é esse, chama Livro da Esperança, o capítulo em que ele nos coloca como psicologia da caridade. E aí ele faz uma analogia da parábola do bom samaritano, nos mostrando que, para que nós possamos ser como o samaritano, o bom samaritano, que foi lá e acolheu aquele que estava caído na estrada, passando por dificuldades, e sem questionar quem era, procedência nenhuma, deu de si para cuidar dele, apoiou-no em todos os sentidos. Esse é o objetivo do despertar consciencial de todos nós, de fazer ao outro o que se quer a si mesmo. Imaginemos nós, numa dificuldade outra, caído à beira de um caminho e pessoas passando por nós, não dando a mínima para a nossa dificuldade. Imaginemos nós, conforme narramos aqui a leitura de hoje, sufocados em alguma questão ou outra, porque alguém não quis caminhar ao nosso lado ou porque alguém não entendeu a real necessidade da caminhada, conforme Emmanuel coloca aqui, irmãos que nos prometeram fidelidade, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. A mensagem que Jesus nos traz do bom samaritano, daquele que está caído ali, em muitas das situações nós nos encontramos desse jeito. Mas buscar, conforme Jesus coloca, se reerguer, reconciliar consigo mesmo, que é o maior adversário, somos nós mesmos, trabalhando o nosso lado luz, levando, conforme Francisco de Assis nos diz, levar luz onde ainda há as trevas em nós. Essas dificuldades a ser construídas ainda. Aquilo que nós ainda trazemos no nosso lado ego, evidente ou mascarado. Mascarado porque às vezes a gente está mascarando uma qualidade que ainda não temos. Mascarando porque às vezes a gente está tentando mostrar uma virtude que ainda não desenvolvemos. Por isso Jesus vai dizer que quanto mais se tem, mais lhe dará. Porque a virtude, no sentido qualquer ela que seja, quanto mais desenvolvemos ela, mais nós teremos. É isso na parábola dos talentos que Jesus fala que aquele que recebeu 4 multiplicou aqueles talentos. Então nós somos convidados a essa multiplicação desses talentos, essas qualidades que trazemos incitas em nós, ou seja, latentes, conforme Kardec coloca, adormecidas em nosso ser espiritual. Trabalhá-las. Somente desse propósito nós vamos cultivá-las, desenvolvendo elas no ser espiritual. Em muitas das situações nós estamos tentando cultivá-las no nosso ego. Conforme a psicologia coloca, nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado self, que é o lado luz. O nosso ser espiritual é esse lado luz que precisa ser alimentado. E nós, muitas das vezes, estamos alimentando o nosso lado sombra,
mascarando certas virtudes que ainda não desenvolvemos, não temos, ou de forma evidente, colocando-as em evidência, como sendo aquilo que parecemos ser, mas não somos. Então, nós precisamos, conforme a proposta de Jesus, nesse convite de segui-lo, desenvolver as potencialidades que se encontram adormecidas em nós. Isso é o convite que Paulo de Tarso vai nos convidar a fazer. Acorda, ó tu que dorme diante dos homens, e desperta para a vida, acorda para a vida. Acorda enquanto é tempo. Essa nossa reflexão nessa caminhada evolutiva. Então, Jesus vem nos convidar a esse segui-lo em sentimento, em espírito, em verdade. Essa proposta evolutiva a todos nós para que possamos despertar no íntimo e trabalhar os nossos sentimentos. É o convite, essa advertência, conforme Emmanuel coloca aqui hoje, para todos nós refletir. Uma inesquecível advertência. Somos sempre lembrados daquilo que precisamos trabalhar em nós. Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, pergunta 642, se basta não fazer o mal para agradar a Deus. Seria muito fácil para nós não fazer o mal a ninguém, a mim mesmo, a nós mesmos, a ninguém, e está tudo bem, estamos em paz de consciência com Deus, está tudo bem, estamos zen com Deus. Mas não é essa a proposta. Kardec assim indaga e os Espíritos nos respondem que não é só não fazer o mal, é fazer o bem no limite de nossas forças, porque nós podemos ser responsáveis pelo mal de não ter feito o bem. É o mesmo na parábola do bom samaritano, o fariseu que passou e fingiu que não era com ele, o levita que passou e fingiu que não era com ele. Virou as costas para aquele que estava caído na beira do caminho. Entendem? Se nós fizermos isso conosco mesmo, porque primeiro a gente, conforme Emmanuel coloca, a maior caridade a gente faz conosco mesmo. Buscando a maior caridade conosco mesmo, porque a caridade é o amor em ação, nós já estamos começando a construir a caridade para com o próximo, que é fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Porque quando você percebe que você quer o bem para você, mas você está fazendo o mal para o outro, como que você quer o bem para você? Jesus nos ensina a cada um segundo as suas obras. Francisco de Assis nos coloca que é dando que se recebe. O que nós fizermos para o outro, nós vamos receber em troca. Então, nós precisamos levar luz no nosso ego, levar, na verdade, o entendimento, a verdade que Jesus coloca para despertar-nos nesta caminhada evolutiva e entender o que estamos fazendo aqui neste planeta de provas e expiações, de expiações e provas. Um mundo em que passa por um processo de regeneração. Um mundo em que passa por um despertar consciencial daqueles que, conforme Jesus coloca, os mansos herdarão a terra. Mansos não no sentido figurado daqueles folgados, aquelas pessoas que estão aí esperando vantagens. Não. Mansos no sentido daquele que busca edificação do reino dos céus em si mesmo. Trabalhar os sentimentos, buscando ser verdadeiro, ser correto, ser uma pessoa de bem. Kardec coloca que o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Entendem? Esse é um dos objetivos para todos nós. Trabalhar os sentimentos, entendendo a nossa necessidade de seguir conforme Jesus coloca, vencendo as más tendências, desenvolvendo as qualidades que trazemos. É um grande objetivo para todos nós. Refletir e aceitar que nós trazemos dificuldades, que nós às vezes queremos impor ao outro certas situações, é mais fácil. E Kardec, lá no livro Céu e Inferno, vai dizer que primeiro a gente passa pelo arrependimento. Depois nós vamos buscar a reparação, a expiação, que é esse momento que aqui estamos, para depois reparar. Então nós estamos hoje vivendo aqui, buscando reparar o plantio que fizemos em outra existência. O problema é que, em muitas das situações, nós continuamos a plantar equívocos para colher depois.
Então, é trabalhar as questões internas agora, entender que em muitas das situações que nos chegam ou que nos acontecem, foi devido ao plantio errado que agora estamos colhendo. Nós estamos no tempo da colheita. A colheita chegou. A dor, a dificuldade, ela é a colheita que bate às nossas portas. E aí entra Jesus com todo o seu manancial de luz, nos mostrando que somos capazes, sim, de vencer esse momento, de ter perseverança, de ter compreensão, de buscar na aceitação, entender o que eu posso fazer para melhorar isso e não entrar em desespero, porque isso não leva a nada, só dá mais desespero, só dá mais dificuldade para nós. Conforme Emmanuel coloca aqui para nós, entender que o outro tem a sua responsabilidade, que o outro tem a sua caminhada e que nós é quem temos que decidir. Ou seguimos Jesus ou ficamos na beira do caminho reclamando. Vamos lembrar aqui do filho pródigo, quando ele pede a parte que lhe cabe e vai viver a vida de qualquer maneira, afastado em terras longínquas, o pai em algum momento o proíbe de ir, o pai em algum momento fala que ele não deveria ir, que ele ia perder tudo, que ele ia perder a vida? Não. O pai sabia, e esse pai na parábola é Deus, Deus sabe que nós vamos viver a nossa vida sem sentido, buscando as coisas materiais, e que em algum momento ele sabe que nós vamos ter que cair em si, como o filho pródigo na parábola. Ele sabe que nós vamos ter que acordar para a vida e buscar o arrependimento, conforme o filho pródigo arrepende das burrices que estava fazendo, de estar levando uma vida sem sentido, cai em si, desperta para a vida, acorda e busca essa reconciliação consigo mesmo para se reconciliar com o Pai. E aí ele diz: ó Pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas dá-me trabalho. Que trabalho é esse que ele pede? Dá-me uma oportunidade de buscar o caminho certo novamente. Dá-me uma chance de me reerguer dessa situação e estar em comunhão contigo novamente. E o Pai o recebe com festa. O Pai o recebe com alegria, com um banquete. É isso. Deus nos dá uma nova oportunidade reencarnatória para que nós possamos trabalhar os sentimentos, reconstruir o nosso caminho com um banquete de virtudes que estão em nós, no nosso íntimo. E aí nós, precisando cultivá-las, colocá-las na luz do entendimento. O filho pródigo é recebido em festa. Deus nos recebe a todos com festa. Deus nos ama a todos. Todos fomos criados simples e ignorantes, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos coloca, mas Deus nos deu a cada uma missão de buscar, entendendo esse processo da vida, ir vencendo essas dificuldades, levando luz no entendimento para que nós possamos chegar a essa perfeição, conforme Jesus coloca a prometida felicidade, que ela está em nós. É como o grão da mostarda que Jesus coloca, se nós tivermos a fé, e ela está em nós. A fé se encontra. A gente fica em oração pedindo a Deus para nos dar fé, paciência, tolerância, compreensão, sabedoria, discernimento. A gente pede tudo isso. A gente pede para Deus resolver os nossos problemas. Só que Deus nos dá a condição, conforme Jesus aqui coloca, de, seguindo os ensinamentos, nós mesmos trabalhar isso em nós, porque está tudo dentro da gente. Fomos criados com tudo isso. Basta, conforme Jesus coloca, cultivar as sementes de todas essas virtudes para que elas cresçam, produzam e dê bons frutos. Esse é o objetivo para todos nós. Despertar para a vida, seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando a edificação do reino dos céus, que na verdade ele se encontra dentro de nós. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, ignorantes sem saber, mas Deus nos deu essa missão de desenvolver o saber.
as qualidades em nós, buscar a força necessária para vencer todas as dificuldades que nós trazemos. Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Ele nos dá alívio sempre. Jesus está sempre nos aliviando as nossas dificuldades, seja num momento como esse aqui que aqui estamos, recebendo esse manancial de luz do Evangelho, seja num passe que vocês vão receber daqui a pouco, seja abrindo uma leitura edificante, seja qualquer situação positiva, se a gente for pensar. Mesmo as negativas também são remédios para nós. Kardec vai nos trazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que às vezes o mal é o remédio. Imagina só uma pessoa como o filho pródigo, vivendo a vida dissolutamente, e só quando cai em si, só depois que percebeu as burradas que estava fazendo, é que ele percebe que ele precisava voltar na comunhão com o Pai. Aquele mal que ele passou foi o remédio, ou seja, a sua corrigenda, a sua experiência para não voltar naquele caminho novamente. Para entender que somente na comunhão com o Pai, que na casa do Pai ele tinha tudo. Afastado, perdeu tudo. Então, afastado da casa do Pai, que a casa do Pai é a presença, essa comunhão com Deus, nós não temos nada. Nós perdemos tudo. Mas unidos nesta comunhão com o Pai, nós temos tudo ao nosso dispor. Então Kardec vai dizer que às vezes o mal é o remédio. E aí, conforme Jesus coloca esse convite a vir até Ele, nós vamos receber alívio. Mas Jesus nos dá uma diretriz, uma condição para receber alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso mestre, nós somos aprendizes de Jesus. Ou seja, Jesus é nosso mestre, nós aqui somos os alunos, buscando aprender com Jesus. Então nós somos aprendizes dessa mansidão e dessa humildade de coração que Jesus preconiza. Nós estamos buscando aprender a desenvolver em nós essas virtudes que já se encontram em nós. E aí Jesus diz, buscando seguir esses ensinamentos, segui-lo nesse propósito, nós vamos encontrar o descanso para a nossa alma. E esse descanso para a alma requer a nossa parte, entendendo a proposta do Evangelho para esse despertar da consciência de todos nós. E aí sim, o nosso fardo será leve e o nosso jugo será suave. O fardo leve, porque a gente não vai ficar enchendo ele com as bagagens que não edificam, com os pensamentos negativos, com as raivas, com os ódios, com os rancores, com as mazelas do ego. Ao invés de levar trevas ainda, nós vamos levar luz. E aí nós vamos fazer aquilo que Francisco nos convida, levar amor onde está havendo ódio. O ódio não está externo. Se eu tenho ódio de alguém, ele está interno. Então eu tenho que levar amor para superar esse ódio. Eu tenho que levar alegria para superar a tristeza. Eu tenho que levar a união, a esperança. E aí o meu fardo vai ficando leve. O descanso para a alma que Jesus convida a todos a despertar. A paz de consciência. Esse é o objetivo, porque conforme Jesus nos convida a segui-lo, a entender o propósito da vida e a despertar enquanto nós temos tempo. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quem é o nosso adversário? Nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa mesquinhez, nossa ignorância. Esses são os maiores adversários nossos. Não é aquela pessoa ao qual nós achamos que ele é um inimigo nosso. Porque se há essa questão fora, porque nós deixamos isso crescer e porque nós fizemos que isso acontecesse. E aí, como Jesus coloca, dar a outra face, levar o entendimento e saber que, enquanto estamos caminhando com raiva, com ódio, com rancor, com ressentimento, o fardo está pesado e quem está sofrendo somos nós, não é o outro. Entendem?
Esse é um dos objetivos para nós, despertar a nossa consciência de sono que Jesus nos convida. Trabalhar o nosso ser, entendendo que aqui estamos de passagem. Viva no mundo sem ser do mundo. Jesus já deixou bem claro para nós. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E o que nós vamos construir para quando retornarmos para a nossa pátria espiritual, qual é a condição que nós vamos estar? A cada um segundo as suas obras, a bagagem que nós vamos levar conosco. Qual é a nossa bagagem que nós vamos estar levando? Entender que fazer o bem no limite de nossas forças é a construção para todos nós. Jesus abençoe a todos e até uma próxima.